O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, As Causas Primárias, capítulo 1, livro 1, Prova da Existência de Deus. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Não existe efeito sem causa. Procura-se a causa de tudo o que não é obra do homem, é a razão que lhe responderá. Ou seja, não existe algo, por exemplo, no universo, na Terra, né? Por exemplo, os homens, os animais, as plantas, os planetas, os astros, os sóis, né? Todo o universo, toda a sua obra, você não vai encontrar, né? Tudo isso que foi feito tem uma causa, e essa causa é Deus. Para crer em Deus, basta observar as obras da criação. Então, quer dizer, tudo, se você observar, desde uma formiguinha, né? Desde o seu átomo, uma formiguinha, os minerais, as plantas, os animais, o hominal, né? Todas as estrelas, tudo é criação, né? E aí você fala, de onde se origina tudo isso? A resposta é Deus. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa, e esta causa é Deus. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa, ou seja, seria admitir que o nada faria toda essa composição. Pergunta 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todas as criaturas trazem consigo da existência de Deus? Quer dizer, todas as pessoas trazem no seu íntimo, na sua intuição, o sentimento da existência de um Deus, independente do nome que leve. Que Deus existe. Se assim não fosse, de onde lhes viria esse sentimento? Se ele repousasse sobre o nada, ou seja, não existisse, não fizesse alguma coisa, né? Não estaria no íntimo de todos os homens, de cada espírito. É ainda uma consequência do princípio de que não existe efeito sem causa. Então, quer dizer, você percebe através das consequências das coisas, né? De tudo que existe, a consequência de tudo, de todos os planetas, dos homens, dos animais, né? Que algo existe por trás disso, que é Deus. Pergunta 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e do produto de ideias adquiridas, ou seja, não seria então uma aquisição passada de avô para pai, de pai para filho, de tios para filhos, né, netos, e a gente vai passando essa informação de um para o outro? Não seria isso então? Se assim fosse, como se explica que até as culturas primitivas que tenham esse sentimento inato, quer dizer, até os primórdios lá, né, as culturas primórdias, têm a crença na existência de um Deus, independente de como chama esse Deus. Antigamente chamava esse Deus da natureza, da atmosfera, das tempestades, né, do mar, tinha o nome de vários deuses, né, mas era uma coisa inata já, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo não é mais que um produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria como as noções científicas, que só existiriam naqueles que tivessem podido recebê-las. Então,
as culturas que não tiveram o privilégio de um entendimento, de um aprendizado do que é Deus através de uma cultura religiosa, por exemplo, como é que se explica então que essas culturas também acreditam em Deus, né? Num Deus? Pergunta 7. Pode-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria, ou seja, na matéria como nós entendemos, né, física, uma concentração de massa, a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É sempre indispensável uma causa primária, quer dizer, sempre existe uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são, elas mesmas, um efeito que se deve ter uma causa. Então, quer dizer, não dá para se acreditar que a matéria física, né, a concentração de matéria, seja uma causa, né? Ela também é um efeito que tem alguma causa. Essa matéria, ela surgiu de alguma causa. Da onde? Né? Que é Deus. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita de matéria, portanto, ao acaso? Então, a construção de uma formação de aglomerado de matéria, né? A agregar aquilo, a concentração daquilo, atribuir ao nada, alguma coisa que, na verdade, é uma combinação por acaso. Outro absurdo, que o homem de bom senso pode conceber o acaso como ser inteligente. Então, quer dizer, o acaso não é existente, na verdade, não existe o acaso. E a criação, obviamente, toda essa criação é o efeito de Deus, né? É produzido por Deus. Além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que rege as forças do universo revela as combinações e alvos determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Então, por exemplo, a agregação de matéria, o organismo físico humano funcionar através de uma energia, né, do magnetismo. Como isso se dá? Né? Existe algo por trás disso. O que é? O acaso? Não, uma força inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria sem sentido, visto que o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. 9. Onde se revela na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as outras. Existe um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, veja a obra e procura-se o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem às vezes é muito orgulhoso e dificilmente consegue admitir que existe algo superior a ele, algo que o domina, algo que o criou, algo que desenvolveu todas as coisas do universo. O homem orgulhoso nada vê acima de si próprio, pois considera-se um espírito forte, pobre ser cujo sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Como nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar, portanto, em uma inteligência superior à humana, algo superior aos humanos, algo superior aos animais, às plantas, aos vegetais, né? Aos minerais. Quaisquer que sejam os prodígios executados pela inteligência humana, essa inteligência tem uma causa primária. É a inteligência superior, que é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome
que o homem o designe, se é Deus ou se dão outros nomes. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo.